Muito bem. Pessoal, então, nós estamos dando início aqui ao nosso encontro de hoje. Só lembrando que a parte gravada é só a parte de explicação mesmo, a gente já fez a abertura, já falamos do que já foi visto, né, em relação aos corpos sutis, etc., anteriores, né? E agora, então, a gente vai dar continuidade na parte de estudos sobre os corpos, né? Então, nós já vimos sobre o próprio corpo físico, vimos sobre a dinâmica dos corpos em geral, nos últimos encontros, e há mais tempo a gente já tinha falado sobre o duplo etérico. Tá? E lembrando, né, que o duplo etérico faz o papel de bateria, né, de todos os corpos, inclusive o físico, né, com a bateria energética, né, de toda a composição dos corpos em geral, e ele fica junto ao corpo físico em média até 72 horas após o falecimento do corpo físico, né? E depois então ele se desfaz, né? E ele geralmente é confundido por muitos médiums bom, a gente chama de médium mesmo, né? Sensitivos, né? Como se usa em outros termos. É muitas vezes confundido como o próprio espírito, né? Fica junto, próximo do corpo falecido, né? E depois então ele se afasta, se desfaz e então desaparece. O duplo etérico não é um corpo sutil que armazena energias de informação, né? Não traz carga de informação, somente carga energética mesmo. Por isso que ele se desfaz à medida passa o tempo depois do desencarne. Tá? Então, a gente não confundir isso também. Tá? Então, nós temos dois corpos no nosso agregado espiritual, como a gente chama, né, dos 7 corpos principais. Nós temos 2 corpos descartáveis, completamente descartáveis. Um é o corpo físico, tá? Que volta ao pó, né? Do pó vemos, ao pó voltaremos, né? E o duplo etérico, que é a energia que sustenta todos os corpos. Tá? Então, esses 2 são completamente descartáveis. A partir daqui, a gente começa a falar dos corpos sutis que compõem a nossa identidade espiritual propriamente dita. Tá? Então, já mencionei eles em outros encontros, né? Então, a partir daqui, a gente passa a adentrar nas características deles. Hoje, então, nós vamos falar do corpo astral, tá? E o corpo astral, ele é o primeiro dos 5 corpos que compõem o nosso ser integral, nosso espírito em si, que traz, que guarda uma energia com uma identidade de característica. Tá? Então, no último encontro, a gente falou da questão da identidade energética, né? Eu lembro da gente comentar sobre isso, até citando questão de átomos e tudo mais, né? Entrando no mérito de átomos terem uma identidade, né? A partir dessa relação. E então, cada um dos corpos traz uma característica de identificação específica. Existem 3 corpos, né, dos 5, que trazem, armazenam toda a energia de todas as nossas experiências, mas principalmente armazenam a energia gerada pelas emoções, sentimentos e a percepção de vida que nós temos. Então, vejam bem, nós estamos falando da energia gerada pelos sentimentos.
pelas emoções, tá? Pelos nossos padrões de pensamento. Então, ela é uma energia carregada. Ela traz uma carga energética resultante da nossa forma de pensar, da nossa forma de perceber o mundo, o resultado dos nossos sentimentos e emoções. Tá? Então, os 3 corpos que a gente vai falar a partir de hoje armazenam essa carga energética. Os 2 corpos que virão depois desse, não trazem esse armazenamento. Toda a energia correspondente dos nossos sentimentos, né, emoções, ficam nesses 3 corpos que a gente vai falar a seguir, começando hoje pelo corpo astral. Tá? Então, só relembrando quais são, é o corpo astral, o corpo mental concreto, né? Em algumas literaturas traz como mental inferior, e o corpo mental abstrato, né? Ou superior. Então, são esses 3 corpos que agregam informação não, a informação também, agregam a energia, a carga energética correspondente a toda a experiência que nós já tivemos desde o início da nossa existência como ser espiritual. Então, fica armazenada nesses 3 corpos toda essa carga. Tá? E sim, precede a existência terrestre para aqueles que já vêm de uma experiência interplanetária ou mesmo interdimensional. No meu tempo de estudo, na minha época de estudar sobre isso, né, não se falava em outras dimensões. Né? Sempre se falava em outros planetas. Então, era comum se falar da nossa vinda, né, de muitos de nós, de vir de outros planetas também, e não ter uma existência construída só na Terra, como algo bastante comum. E, para citar uma literatura a respeito, Exilados de Capela, é um livro que ilustra bem essa experiência de muitos seres que vieram para a Terra, né, passaram a habitar a Terra, e por terem sido convidados a se retirar de Capela, né, por mudança de afinidade, né, por perda de afinidade energética com Capela. Né? E, da mesma forma, o mesmo acontece com Pleiades. Né? Então, entre nós tem muitos capelianos, pleidianos e de outros lugares também. Né? Então, isso é uma condição muito normal, muito comum entre nós, bastante comum, a existência pré-terrestre. Né? Isso não faz da gente alienígenas, ETs e etc. É um número muito grande, para dizer a verdade, e o tempo de existência na Terra, né, de reencarnações, né, para a maioria já é tão grande que já tirou o passaporte, né, a cidadania terrestre. Então, assim, isso não chega a ser uma coisa que a gente fica falando, né? Vindo aqui, de lá, colar, etc. Eu estou aqui há tanta existência, encarnações e tudo mais. Não é uma coisa comum, assim, de se falar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho legal trazer isso à tona, porque se fala pouco, né, dessas coisas. E também não é um bicho de 7 cabeças. Tá? Mas o que eu estava dizendo para vocês, então, é que
na época em que eu estudava muito sobre isso, né, e participava de cursinhos e buscava literatura e tudo, essa é a literatura que a gente tem. Né? Então, se sabe comumente que da vinda, né, de muita gente de outros planetas. Né? No final da vida do meu pai, a gente conversava muito sobre a parte da física quântica, e etc., cosmologia e tudo mais, né? E me apresentou muita coisa, muito material, que abriu a minha mente para essa área, e foi quando eu comecei a mergulhar nos estudos da física quântica mesmo. E durante um trabalho na nossa casa, na Casa do Rio, talvez o Paulinho vai lembrar, porque ele estava junto, nessas discussões, né, de, nós estamos atendendo alguém que veio de tal lugar, se não de mais longe, que a gente nem identifica, etc. Né? O meu pai, acompanhando o trabalho, ele disse, vocês estão um pouco limitados. Disse, como assim? Vocês só estão considerando os planetas. Aí, né, eu, para querer ser rápido, né, não, claro, as galáxias, né, as outras galáxias também, etc. Disse, não. Vocês têm que pensar em outras dimensões. Está na hora de vocês conhecerem, estudarem e se aprofundar nas diferentes dimensões. Eu, nossa, agora bom, né? Abriu a minha... E aí, é óbvio, né? Mergulhei nisso e foi quando começou a clarear toda a nossa dinâmica espiritual, né? E que eu tenho trazendo assim para vocês aonde que estão os nossos níveis de consciência, onde estão as nossas inúmeras, né, os zilhões de níveis de consciência, níveis, subníveis e etc. Né? Eles não estão em outros planetas e tudo mais. Eles estão em dimensões, estão junto a nós, em outras dimensões, grudadinhos aqui com a gente. Né? Logo ao lado, só que em outras dimensões. Né? E o interessante é que a física explica isso. Explica as dimensões. A gente aqui linka as ideias, né? Então, foi uma abertura de consciência isso na época. E a partir daí a gente começou a estudar bastante sobre isso. E foi um marco nos nossos atendimentos, né? Paulinho vai lembrar... Não, pela cara dele já está lembrando de tudo, né? Pois os nossos atendimentos começaram a ser interdimensionais também nesse ponto, né? E foi uma nova realidade, que as coisas começaram a clarear muito para nós, muitos fenômenos que a gente observava nos atendimentos, mas tinha uma certa dificuldade de entender o que exatamente estava acontecendo. E, na verdade, a gente estava navegando interdimensões, né? Sem ter uma clareza até então sobre isso. Então, tudo isso para dizer o quê? Um exemplo disso? Uau! É um parênteses grande falar de algum caso, falar de um caso de atendimento assim. Mas eu acho que se todos estão dispostos aí, a gente fala, né? Com a dificuldade de visão, sim. Quando a gente estuda apometria e vai para as literaturas em geral exemplificam, óbvio, né, o que cada médium, né, consegue perceber e tudo mais, e traz as descrições de acordo com a sua mediunidade, né, de acordo com a sua, não mediunidade, com a sua interpretação e compreensão com base na sua percepção. Essa é a parte anímica da mediunidade, que um dia a gente ainda vai parar para estudar a parte do animismo. E nós vamos levar alguns meses estudando animismo, porque é muita coisa, assim. É muito interessante a gente estudar sobre animismo. O Eurípides já estudou bastante anime, já está rindo ali, é isso mesmo. E
E então, essas descrições que vai para as literaturas, né, que vão para as literaturas, geralmente descreve bolsões, né? Então, os estudiosos aí já devem ter visto alguns livros que relatam sobre a experiência de atendimento em que as entidades, etc., se encontravam em bolsões, né? Em que os níveis da pessoa, quando se trata de apometria, estavam presos num bolsão do passado, de uma vida assim, 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 com tais características. Né? De acordo? Vamos ver se vocês estão me acompanhando e sabem do que eu estou falando. Né? Certo, ele diz ok. Alexandre já teve Posso perguntar? Posso interromper? Claro. No caso, a pessoa estava sendo atendida, ela era um espírito que estava ligado a um bolsão, ou era uma experiência dela mesma que estava ligada a um bolsão, que tu fala agora? Não entendi. Pode ser ambos. Pode. Tá, Geralmente a gente encontra o nível de alguém preso num bolsão, que pode ter junto entidades externas, né? Outros espíritos atraídos pela mesma energia no mesmo ambiente. Aliás, não só atraído pela mesma energia, mas que fazem parte daquele enredo, daquela situação, daquela história, daquela questão toda, que o cara não está lá sozinho, né? A gente está com um grupo, então um grupo de pessoas em que atuaram junto no determinado momento, situação, evento que resultou naquele bolsão, né? Então, isso é uma coisa que está repleto na literatura, né? Agora a gente para pensar, que negócio é esse de bolsão? Vamos pensar em termos práticos, falando em física, né? Falando na física. Eu não gosto de ficar falando física quântica toda vez, né? E não necessariamente é sempre quântico, né? Ou tudo é quântico, né? Ou enfim, então não é a física, né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente para pensar o que é o tal do bolsão. Não existe um espaço físico num formato de bolsão e nem energético num formato de um bolsão, se a gente parar para pensar. Não tem uma bolsa de energia lá onde está todo mundo preso lá dentro, procurando a saída e etc. O que é que tem? É um ambiente que tem uma vibração específica em que todos vibram coletivamente dentro do mesmo padrão, que mantém e sustentam aquele ambiente, tá? Semelhante às experiências relatadas pelas entidades elevadas, que vivem, elevadas e não tão elevadas, né, em diferentes níveis de elevação, e que vivem em colônias espirituais, tá? E que mantém aquele ambiente de acordo com a energia daquela colônia. Então, preservam aquela colônia, as coisas boas, agradáveis e etc., um próprio campo de proteção que todo início e encerramento de estudo nosso é feito, renovado e etc., né? Isso são ambientes de projeção energética feito pela nossa egrégora, incluindo nós, né? Então, assim como existem esses ambientes nas colônias e nos locais em que nós habitamos e projetamos, esses bolsões é exatamente a mesma coisa, mas sem pôr e nem tirar. É a mesma coisa. Resultante do quê? Da projeção da energia negativa, das experiências negativas e etc., da pessoa que está sendo atendida, do nível dela que está lá, dos irmãos que estão junto com ela lá, né, dos espíritos que têm a afinidade energética compatível
e reverberam, projetam e vibram a mesma energia. E eu não lembro todas as palavras que tu colocou na mensagem ali, Alexandre, forjam, né, esse ambiente que os médiuns, então, traduziram nas literaturas como bolsões, porque formam um conglomerado da mesma energia que o faz parecer um bolsão. Tá? Em outras palavras, trazendo uma leitura, né? Então, assim, simplesmente uma leitura, nós podemos pensar que esses tais bolsões são dimensões, tá? São ambientes forjados, projetados, né, por essa composição de energia de afinidade dessas pessoas, tá, em determinadas dimensões. Tá? Não é que seja uma única dimensão só para isso, só para esse tal bolsão. Não, este bolsão está dentro de uma grande dimensão que tem várias situações e etc. Tá? E nesse sentido, então, o que para mim se torna muito lógico é que existem N dimensões, que isso é defendido pelos físicos teóricos, né, cada vez mais. Isso rendeu o prêmio Nobel a Heisenberg em 1979, né, prêmio Nobel de Física, não é nem quântica, né, prêmio Nobel de Física, em que ele mostrou matematicamente que é possível, e não conseguiram reverter a conta, né, de desfazer a ideia, a possibilidade de existência de diferentes dimensões anexas a nós. Né? Então, se a gente pensar, a partir disso, se existem ambientes dimensionais, eu defendo a teoria de que estas dimensões, esses grandes espaços dimensionais, têm, cada um deles, uma característica energética diferente. Dessa forma, de acordo com a característica do ambiente energético gerado pelos grupos, né, de entidades e níveis e tudo mais, encarnados, não importa, é atraído para determinadas dimensões de acordo com o ecossistema dimensional daquela dimensão. Tá? Então, é assim que fica, para mim, fica mais claro essa distribuição. Né? Óbvio que isso é meramente ensaio teórico, né? Isso é só uma teoria da minha cabeça, não li em lugar nenhum, né? Mas juntando as peças do quebra-cabeça, é uma proposta teórica que eu trago de interpretação sobre isso. Fala, Alexandre, você tinha levantado a mão. É legal, o que eu entendi do que teu pai quis trazer para vocês nesse exemplo que tu falou, é que essas dimensões, então, a gente já tinha conversado sobre isso quando eu tinha uma dúvida, me tirou, sobre esses fragmentos nossos, as subníveis, é como se as pessoas e os seus fragmentos, elas se anexassem a locais, não é locais, né, mas dimensões criadas e mantidas por tantos fragmentos das pessoas que estão em desequilíbrio em algum nível, quanto espíritos ligados àquele tipo de energia que junto compõe aquela dimensão. Então são tudo frequências diferentes, e não no caso não seriam assim, mundos paralelos coexistindo da nossa, como se fosse assim, realidades paralelas, e sim realidades paralelas ligadas a uma energia específica, e não que são réplicas do mundo nosso, né, vivendo. Seria isso? Exatamente. Tá. Exatamente. Porque assim, às vezes essa visão que teu pai trouxe e que tu falou aqui, citou o exemplo, eu acho muito legal. Essa faz lógica na minha cabeça. Mas não faz lógica quando as pessoas falam de dimensões paralelas como se fossem réplicas, cada um com um ponto de uma linha do tempo paralela, sabe?
Como se tivesse vários eus vivendo várias vidas. Aí eu não começo mais a ver esse sentido nisso, assim. Isso é muito bom para dar dinheiro para Hollywood. Exatamente. E eu adoro. Mas... é bom em filme. Eu me divirto. Adoro para me divertir. Mas... E a gente ouve... Não, e o interessante é que essa moda pega e a gente começa a ouvir muitas pessoas a falar e ficarem com receio, com medo. O que será que o meu outro eu está fazendo na dimensão do lado? Né? Será que vai interferir no meu eu aqui, e etc.? E será que eu estou com o mesmo peso? Ou lá eu sou magro? Vai que... Enfim. Então, eu vejo que muita gente entra nessa ideia, né? Inclusive, talvez o Paulinho vai lembrar isso. Teve uma época em que alguns colegas nossos no grupo estavam estudando algo relativo a isso, e a interpretação dessas pessoas é de que nós temos clones físicos mesmo, aqui na Terra, e que vivem igual a nós. E aí para mim, o negócio ficou sério. Ficou bem sério, né? Porque eles começaram a entrar nessa onda e nessa preocupação. Eu, gente, pelo amor de Deus, aonde que vocês estão lendo isso? Porque fulano falou, deu palestra, etc. Ai. Porque isso é física, não é física. Isso é ficção. Né? Então a gente tem que cuidar muito dessas coisas. As coisas têm que fazer lógica. Tem que fazer sentido, tem que ter lógica, tem que fazer sentido. Né? Porque senão a gente, daqui a pouco, a gente começa a sair viajando por aí, porque ouviu falar de alguém parecido, com o mesmo nariz torto, e vai lá para ver se, né, se é o seu outro eu. Né? Então, não é bem assim, né, as coisas acontecem. Da mesma forma, viagem no tempo. O Paulinho lembrou disso ou não? Dessa época, o pessoal começou a trazer essas ideias, assim. Cara, a gente começa a se lembrar, aconteceu tanta coisa que Deus do livre, cara. Até Deus duvida. Não, é verdade. Então, é isso mesmo, Alexandre, a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Muito discernimento. Tá? As coisas têm que ter lógica, tem que fazer sentido, pé no chão, né? Cinema é cinema, enfim. Então, a mesma coisa é viagem no tempo. A gente viaja no tempo constantemente, né? Eu não lembro mais se eu já abordei isso aqui com vocês, ou senão a gente reserva para quando terminar de falar dos corpos, né? A gente pode falar sobre isso, dessa parte de tráfego energético nosso, assim, né? Mas é uma constante, gente. E não é só quando está dormindo, como sugerem os físicos teóricos, né? Porque eles não estudam o que a gente estuda. Eles estudam física, né? Mas não conhecem a parte energética nossa. André, então, além deles eles não veem o que a gente vê, né? Não, exato, né? Então, assim... Esse é o detalhe. É muito interessante que a gente aproveita muito do que eles ensinam e adapta, né? Faz a adaptação devida para o que a gente conhece. Né? Mas, enfim, o importante é sempre usar o bom senso, a lógica, né? Para que as coisas precisam ter sentido. Né? E o resto fica na tela do cinema. Então, continuando, esses bolsões que vocês veem na literatura, tá, são campos energéticos coletivos. Eles são formados pelo aglomerado de seres, né, energéticos, encarnados e desencarnados, daqui e de outros lugares, né? Eu já estou ampliando nessa perspectiva, né? Mas entendam que o critério é a afinidade energética semelhante, é o mesmo tipo de energia que os atrai para aquele ambiente. Né? E os nossos níveis, agora eu lembrei que eu falei isso, acho que foi semana passada, eles ficam
constantemente repetindo a mesma ação, o mesmo ato. Tanto que quando a gente vai atender alguém, né, e agora completando, olha aí, ó, já vem o resumo, o mapa mental do nosso encontro já está saindo ali, ó. A Juliana está fazendo. E onde é que eu estava? Não tem problema. É só que o TDAH aqui é meio forte, não? Não, pior que é sério, onde é que eu estava? Me puxa aí a última frase que eu estava falando. É sério? Alguém me fala onde é que eu estava. A última coisa que eu anotei aqui foi dos bolsões, são campos energéticos positivos, dos encarnados e encarnados. Tem o mesmo tipo de energia ali, naqueles bolsões. Isso. Né? Obrigado, João. Então, sim, lembrei, obrigado. Não, reconectou aqui, esses bolsões, né? E agora eu vou chamar de ambientes, né? Eu não gosto de chamar de bolsão, tá? Não gosto de chamar de cordão de chakra, nada que traz referência material, porque nos afasta da condição que eu considero verdadeira, que é energética, não é matéria, né? Então, procuro trazer linguagem mais apropriada. Então, esses ambientes, né? Ambientes energéticos, tá? São formados por essa projeção das diferentes entidades que estão naquele local. Além disso, essa projeção é alimentada pela experiência que ficou gravada, que geralmente a gente chama de trauma, né? Mas é aquela situação que marcou e que você não conseguiu resolver. Você fica com aquele teu nível ou níveis lá, envolvido naquele ambiente, repetindo a mesma situação o tempo todo. Sim, lembrei, era isso que eu queria dizer. Não existe tempo. Isso é uma dificuldade para nós entender, para nós entendermos. Porque a gente fica, mas o cara fica lá repetindo a mesma coisa há quanto tempo? Não existe tempo. Ele fica lá, na mesma situação. E agora completou a reconexão aqui. Ele fica fazendo a mesma coisa, repetindo a mesma coisa, haja visto que, quando a gente atende essas pessoas, elas estão repetindo aquela situação, e a queixa delas é a situação. Olha, estou aqui sofrendo por conta disso, daquilo, que fulano está brigando comigo por conta daquilo, e etc. Ou, nossa, olha o que eu fiz, eu estou com uma faca na mão, estou cheio de sangue, etc. Entende? Então, a entidade, seja encarnada, desencarnada, seja nível, subnível, não importa. Ele está revivendo, ele está na situação. Para ele está no momento, na situação. Eu lembro de uma ocasião que nós atendemos alguém em que a gente ajudou a resolver a situação, resolvemos, etc. Nossa, obrigado, etc. Nossa, e aí, então, quando despertou, né, olhou para nós, diferentes, e todos, nossa, vocês são esquisitos, vocês se vestem diferente, de onde vocês vêm, de onde vocês são, aquela coisa. Gente, é igual Outlander, para quem já assistiu, assim, é igual situações, assim, de ficção, de alguém aparecendo de outra época, né, um viajante no tempo chegando, assim. Então, a entidade se manifesta da mesma forma. Quem são vocês? De onde vocês apareceram? Onde é que vocês estavam? Vocês não estavam aqui antes? Né? E aí começa aquela conversa toda, né? E aí a gente, botando nessa situação, a pessoa diz, não, eu estou aqui durante a situação tal. E a gente parou, peraí um pouquinho, essa situação que você está falando aconteceu no ano de 1500 e tanto. Mas claro, ué.
Por que vocês estão falando assim, ano de 1500 e tanto? Esse é o nosso ano aqui. Quer dizer, ele estava lá ainda há 500 anos, no mesmo momento. Ele estava num campo de batalha. Tá entendendo? E já deixo vocês tudo falar. E aí, então, a gente ajudou a pessoa e tudo mais. E isso acontece sempre. Sempre. Então a gente volta milhares de anos, né? Décadas, centenas, enfim. Que conclusão a gente tira disso? Quando a gente começa a estudar, né, a tal da física. Não existe o tempo. O tempo é nosso aqui, dentro das nossas leis naturais, que compete ao corpo físico. Saiu daqui, não existe tempo. Né? Então, o que existe são as dimensões. A gente não trabalha com vidas passadas, são vidas paralelas. Né? Tá, mas ok. Dentro do que nós estamos aqui nessa condição encarnada, etc., o tempo, a passagem do tempo acontece, a gente nasce, morre, etc., vai e vem, né? Sim, ok. Aí dentro disso a gente tem essa organização da passagem do tempo. No ambiente energético, não. Então, tudo que é gerado a partir das nossas situações encarnadas continua. Se vocês lembram que energia, uma vez gerada, não deixa de existir. Ela muda sua característica. O que significa isso? Nós geramos uma energia, para onde ela vai no próximo segundo, quando para nós aqui o tempo já passou? Ela está aqui do lado, já está na dimensão do lado. Quer dizer que o nosso pensamento, a nossa consciência, aonde ela habita exatamente? Eu não vejo ela no ar aqui, né? Claro, a gente não vê nem o próprio ar. Né? Mas nós podemos considerar que a nossa consciência, assim como Freud trouxe consciência consciente, pré-consciente, inconsciente, etc., e as partes acessíveis, que é só a consciência, e aí pré-consciente e inconsciente não são acessíveis, etc., é mais fácil da gente entender que a consciência propriamente dita está próximo do físico, e o inconsciente é tudo que nós temos de distribuído nas N dimensões onde as nossas experiências estão na forma de energia. Eu não lembro mais quem que levantou a mão primeiro, mas tem 3, 4 de mão levantada. Vamos lá. Fala, Paulinho. Não, inclusive assim, né, durante os trabalhos, a gente sempre foi aquela coisa de ser chato, né? A gente sempre foi muito criterioso. Mesmo a entidade se manifestando e dizendo que era de tal época, tudo, sempre tinha, durante o atendimento, 2 que checavam todas as informações assim, de imediato. Porque quando, na realidade, assim, no atendimento ele é diferente, né? O atendimento é rápido, é dinâmico, então tu tem que estar sempre muito atento a todas as coisas que vão acontecendo e que tu vai percebendo, tu vai vendo. Não só que tu vai vendo, mas que tu vai sentindo, tu vai sendo intuído. Então a gente acaba juntando tudo isso de uma maneira muito rápida e geralmente precisa, vamos dizer assim. Logicamente, é necessário um coordenador que tenha experiência e que acompanhe a rapidez dos fatos, né, do que está acontecendo. Então, sempre se checa, nunca se confia 100% no que está sendo dito. É sempre checado. Um achou alguma coisa, já passa para o outro para ver se está batendo com o que o outro está vendo, e assim a gente sempre andou, a gente sempre foi checando a informação.
Por isso que a gente sempre foi a gente sempre foi muito criterioso e reticente em atendimento individual de apometria. De um profissional a fazer um atendimento de apometria. Eu estudei apometria e eu trabalho com apometria há mais de 40 anos. Eu ia falar, 40 anos. Eu tenho, calculando a minha história e a tua... Eu trabalho e eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu aprendo todo dia, porque sempre tem alguém que está pedindo alguma coisa, tudo, mas tem atendimentos que a gente não pode fazer. A gente não pode se arriscar. Não. Porque a gente corre risco. No intuito da gente querer ajudar, a gente se lança sozinho, muitas vezes, em algumas situações, que a gente vira refém. E a gente não se dá conta. Eu, em atendimento, o André está aí para confirmar. Porque o André sabe que eu faço assim. Aí eu fui. Em atendimento, deles terem que me buscar. Sim. Entende? Então, quer dizer, são situações que a gente tem que ter muito cuidado. A gente sempre tem que estar muito bem resguardado de companheiros, de parceiros, de amigos, de tarefeiros bons, confiáveis, que vão dar o suporte no momento necessário e quando a gente realmente precisar de ajuda. Porque, invariavelmente, a gente vai precisar de ajuda. Isso é uma coisa que ninguém pode pensar e dizer, não, eu sou bom o suficiente e eu dou conta. Não. Aí começa o grande problema de alguns profissionais que a gente sabe que a gente encontra. Sim. Deixa eu aproveitar o gancho, Paulinho. Essa semana, uma aluna me procurou, comentando que fez um atendimento da tal apometria quântica, né? E ficou apavorada com as informações que passaram para ela, passaram um relatório, né? Uma série de detalhes, de informações, de chips implantados, de problemas amarrados, de um monte de coisa, enorme de um relatório escrito, né? E com todas as orientações do que precisava fazer, obviamente, de sessões de atendimento com essa pessoa, né? Essa primeira foi gratuita, óbvio, né? Assim, se entende, né, o esquema, né? Mas então a sequência a seguir, né, seria cobrada. E foi por acaso que me procurou, até achei que tivesse sido indicado por alguém que nos conhece aí, mas não, foi por acaso que ela me procurou e falou assim, depois de uma aula, vou falar de uma coisa nada a ver para ti, talvez possa me ajudar, etc. E aí trouxe essa questão. Nossa, foi até estranho a coincidência, né? E então, bastante sério, abalou muito ela, muito. Eu estava realmente passando assim por várias preocupações a partir disso, né? Foi bem bom a gente ter conversado e ela então se dispôs a compartilhar comigo o relatório que ela recebeu desse atendimento e autorizou, né, compartilhar aqui no nosso grupo de estudo para que todos conheçam como é que é esse tipo de atendimento tudo, e nunca caírem nesse tipo de coisa, né? Então, eu vou tratar o material para que ele seja não identificável, né? Para preservar a identidade da pessoa e tudo mais, né? E aí nós combinamos um encontro para falar de como que é um atendimento desse, certo? Para que ninguém tenha caia em algo desse tipo. Sim, até porque em todos os atendimentos que a gente fez, a gente nunca... Esse tipo de particularidade, esse tipo de informação nunca é passado.
Não, a gente nunca passou. A gente nunca passou informação, porque tu foi. Não. O que eu fui, o que eu fiz? Não. A gente vai te orientar o que tu deve fazer para te melhorar. O que tu foi, o que tu fez, o que tu não fez, isso já foi. Né? Então, esse detalhe. André, faz um favor para mim. Não vou deixar passar batido. Bota no papel, escreve no papel o nome dessa menina. Bota no papel aí. Não vai dizer para ninguém, só bota, se tu puder escrever agora, te agradeço. Tá. Vou precisar pegar o carregador que eu esqueci de conectar antes de começar aqui. Tá, já aproveita. Então vamos deixar a Juliana falar, que ela está com a mão levantada faz meia hora. Oi. Não, já aconteceu tanta coisa que até meu cérebro já foi para outro lugar. Mas assim, quando tu falou dos bolsões, me veio na mente momento mais cristalizado. Então é um momento cristalizado, com a pessoa daí tu foi falando e foi me abrindo. E aí quando tu falou momento no último, e eu disse assim, meu Deus, agora veio o momento. Onde repete, né? Como falou o Alexandre, do forjado, de estar ali, né, por aquela mesma projeção, né? Então, para mim, o bolsão, ele traz isso, né? Da pessoa estar sempre pensando naquela mesma coisa, a mesma estrutura. Não mudar o pensamento, não mudar a emoção, o trauma, enfim. Então, o cristalizado quer dizer que ela está engessada ali, né? Isso mesmo, é uma cristalização mesmo. E aí eu botei ali, esse aqui é um serzinho cristalizado, ele está preso dentro daquela ideia dele, entendeu? Sim. Então, pode ser, ali se representa não vou botar toda a galera aqui, porque é muita gente para desenhar, mas assim, pode ser, o bolsão representa assim, né? Eu não consegui representar porque, enfim, é só para dizer que ele está ali preso naquilo, né? Naquele pensamento, naquela ideia, enfim. Daí, então, quando tu começou a falar disso aí, dessa parte ali do campos energéticos positivos e projeções, me veio essa parte assim. E o momento, a palavra que eu vejo muito é cristalização, que a gente não sai. E só quando a gente resolve ou dissolve aquele cristal e volta, ou aquela ideia engessada que vai em frente. É isso. Beleza, é isso aí mesmo. Ótimo. Gente, eu vou correr rapidinho pegar o carregador para espetar aqui no celular, senão vai cair o meu sinal. Não me lembro, já não me lembro mais nada que tu disse. Bom, pessoal, é o seguinte, acabou a bateria do André e a gente está encerrando o... André, tu sabe que eu não gosto de falar coisas assim, cara, vai editar assim, eu não gosto disso. E no nosso próximo reencontro, a gente vai falar do corpo astral. Pronto. Não, eu faço assim, tranquilo. André, Tá, a Juliana vai falar aí. Depois eu só quero te fazer uma pergunta, André, só para eu... Não, é só um desenho.